bem-vindo a mais um episódio do De Verdade Podcast. Esse lugar que é pra gente contar histórias que vão transformar a sua vida. E a história de hoje tá me marcando muito, porque tá num segmento que eu tô entrando. Vocês sabem que eu tô fazendo faculdade de comunicação, então a gente estuda muitas estratégias de marketing. E eu já tô muito feliz de ouvir essa história aqui, porque eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas aqui pro nosso podcast, para vocês entenderem um pouquinho mais de como funciona uma empresa muito querida aqui da nossa região. Mas antes de falar do nosso entrevistado, eu quero agradecer, né? Vocês sabem, aos meus parceiros aqui. E hoje eu quero deixar uma dedicatória especial à GAF, que está sempre nos prestigiando, proporcionando essa equipe linda aqui que faz o podcast pra gente. Esse cenário lindo, maravilhoso, que realmente faz um diferencial. Então, se você quer gravar um podcast, se tem algum vídeo institucional, inclusive, se tiver algum vídeo institucional para gravar, aqui é o lugar. A gente tem uma estrutura muito legal e você pode fazer o seu vídeo aqui, pode gravar o seu podcast, o vídeo para sua empresa, um curso talvez que esteja aí debaixo do travesseiro, você querendo gravar, entre em contato com a GAF, porque realmente vai fazer toda a diferença aí para o seu negócio, viu? Mas, vamos começar? E hoje eu tô particularmente muito feliz porque eu vou entrevistar um cara por trás de uma grande marca e uma grande marca que nos apoiou nesse início de ano. Ele é nascido em Juiz de Fora, é administrador formado pelo FJF, tem MBA em Marketing pela FGV Rio, tem uma trajetória marcada pela inovação, pela criatividade no mercado de varejo e indústria. Ele é ex-presidente do Clube de Criação de Juiz de Fora, foi sócio da ZM Propaganda, que evoluiu para a Trópico Propaganda, atendendo diversos clientes nacionais dos setores de serviços e indústrias. Após anos à frente de grandes campanhas publicitárias, migrou para a consultoria com destaque para gestão comercial e de marketing em lançamentos imobiliários regionais. Mas foi na Sol e Neve, nossa querida parceira, que encontrou sua grande paixão e propósito, assumindo a liderança do marketing da marca. Hoje é responsável pelo posicionamento estratégico, lançamentos inovadores e soluções criativas que colocam a Sol e Neve como uma das referências nacionais do setor. Ele é reconhecido pelo mercado brasileiro de sorvetes nacionalmente agora. Ele é marido da Lilian, pai da Nina e da Manuela. Nosso entrevistado é um entusiasta das transformações do setor e defende que a indústria precisa acompanhar os desafios contemporâneos com visão, agilidade e coragem para criar o novo. Marquinho Monteiro, seja muito bem-vindo ao De Verdade Podcast. Nossa. Que prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço essa apresentação. Maravilhoso. É um prazer estar aqui falando com você, com a sua audiência. Espero poder contribuir um pouco aí, não só para quem está nos vendo, né, nos assistindo, mas também aí para a sua carreira de publicitária. Já estou feliz de ouvir isso. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Uhum. Eu já estava falando, cara, que legal ver a prática, né, do que a gente estuda na faculdade. Mas, eu queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial a você por ter acreditado no nosso podcast. Foi uma parceria fundamental para a gente conseguir realizar o projeto do Carnaval. A Sol e Neve que está sempre apoiando projetos aqui. Então, de verdade, muito obrigado por terem apoiado o podcast. Assim, a gente ficou muito feliz mesmo e honrado de receber o apoio de vocês, viu? Nada, a gente que agradece. Aproveitando o gancho, né, do tema, né, e o nome do seu programa De Verdade, a gente acredita, e a Sol e Neve acredita nessas conexões verdadeiras, né? Então a gente vai sempre atrás da conexão verdadeira com o nosso público, né? Então a gente não faz, não patrocina um patrocínio só por estar ali, né, expondo a nossa marca, mas sim para a gente gerar conexão, não só uma exposição, mas gerar uma conexão, e nada melhor do que essa conexão se for uma conexão verdadeira, e a gente viu no seu podcast realmente essa interação que você tem, o engajamento com o seu público, que é uma coisa de verdade, tem tudo a ver com o que a Sol e Neve prega e busca também, que é a verdade. Coisa boa, muito bom. Olha só, antes da gente falar da Sol e Neve, porque eu quero saber um pouquinho mais da empresa, né? Porque eu sou consumidora da Sol e Neve, sou mesmo, muito antes dessa parceria, né? Marquinho, eu queria saber da sua história, assim, de você, né? Eu sei que você é de Juiz de Fora, a gente estava conversando um pouquinho, mas eu queria conhecer um pouquinho do Marquinhos. Como é que foi? Como é que você chegou onde você está hoje? Como é que foi a sua infância? Me conta um pouquinho lá do inicinho da sua vida. Muito obrigado. Com certeza, quando a gente falar da Sol e Neve, vai ser muito mais interessante, assim, né, do que a minha vida. Mas a gente quer conhecer essa outra parte. A parte que a gente não conhece. E olha que eu te conheço há algum tempo e não sei muito da sua história, né? Eu sou nascido em Juiz de Fora, só que meu pai, militar, a gente mudou para alguns lugares, né? A gente foi para Petrópolis, Valença,
e depois uma última residência do meu pai, antes dele aposentar, foi em Brasília, onde eu morei até os 17, 18 anos. Que legal. E aí, quando meu pai aposentou, meu pai e minha mãe decidiram voltar para Juiz de Fora. Seus pais são daqui de Juiz de Fora? São os dois daqui. Meu pai, na verdade, é de Niterói e minha mãe é de Juiz de Fora. E aí, quando eles queriam se aproximar também, né, principalmente meu pai, aproximar mais do final de vida dos meus avós, estar junto na velhice dos meus avós, e tomou a decisão de voltar. E todos nós achamos super justo o pleito dele, porque a gente estava completamente ambientado em Brasília. Você imagina eu com 17 anos, eu nunca queria imaginar eu sair de Brasília e voltar para Juiz de Fora. Porque na época devia estar fervendo Rock Brasília. Nacional, Rock Nacional todo concentrado lá, né? Capital Inicial, Plebe Rude, Legião Urbana, já tinha evoluído, mas ele ainda tocava muito lá. Então era um momento muito especial que Brasília estava vivendo naquela época. E eu estava inserido naquele momento. Só que eu também amava Juiz de Fora, porque a gente vinha passar todas as férias aqui. Gostava muito, a minha família é muito grande aqui em Juiz de Fora. E aí, quando eu vim meio relutante, mas logo na primeira, segunda semana eu já estava ambientado. Meus primos me receberam de braços abertos, a cidade. E aí já não quis mais sair daqui nunca mais. E você chega no momento de faculdade já, 17 anos, você estava entrando na faculdade. Eu entrei na academia e depois eu já ingressei na faculdade, onde que eu fiz administração. Na verdade, eu já queria seguir esse ramo de marketing, né? Trilhar uma carreira, só que o Juiz de Fora nunca teve um curso muito voltado à publicidade, à marketing. O curso de comunicação sempre foi voltado muito a jornalismo, e eu decidi, então, fazer administração. Fiz administração, me formei em 1994, muitos anos atrás, e já em 97, e sempre assim, desde antes, eu sempre já busquei, fiz estágio na Coca-Cola, aqui na Companhia Mineira de Refresco, fiz estágio na área de marketing, tudo. Na Coca-Cola ali no Mariano? Isso. Na Henrique Bournier. Uhum. E a Coca-Cola aqui ainda produzia naquela época. Hoje eu lembro. Inclusive tinha, como é que fala? Tinha visita de escola, né? Eu lembro que eu fui lá ver como é que funcionava. Nossa, e tal. É sensacional, né? Era muito legal. Eu acho que eu meio que me apaixonei com a indústria hoje, no que eu estou vivendo hoje, naquela época da Coca-Cola. Você vê a manufatura de um produto e como você vai fazer aquele produto chegar na casa, nos lares da população. Isso é muito legal, né? Eu acho que as pessoas não têm dimensão disso. Eu fui advogada há muitos anos e eu fazia muita perícia. E em perícia você tem que ir no local onde faz as coisas, né? Então você vai no mercado, você vai ali na produção do mercado, onde fatia, onde armazena. Você vai na empresa que produz prego, você tem que ir lá ver. Isso é muito legal, você vê o por trás, né? Inclusive, vou guardar uma pergunta aqui sobre isso, mas você conhecer o por trás de como são feitas as coisas é muito bacana. Eu acho que foi lá que me acendeu aquela centelha assim, de produção, de varejo, de indústria. E aí depois logo eu saí da Coca-Cola e aí eu resolvi ingressar junto com o Vinícius Zagueto, meu amigo, meu sócio, na ZIM. A gente abriu a nossa agência. Uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade, a gente foi trilhando. Era um mercado ainda muito incipiente em Juiz de Fora. Tinham poucas agências fazendo, eram mais assessorias de imprensa, muita gente focado em jornalismo e tinham poucas pessoas que já tinham essa visão mais de marketing e acompanhando a transformação que o marketing estava vivendo. Então a gente surfou muito naquela onda e depois a ZIM virou a Trópico Propaganda quando a gente se fundiu, né, com o Nivaldo Alvarenga e com o Bruno Ponce, e a gente fundou a Trópico Propaganda, onde eu trilhei um caminho aí, onde que a Trópico cresceu. Nós tivemos unidade em Belo Horizonte, onde que a gente teve a oportunidade de atender contas nacionais de varejo, indústria. Foi um momento muito legal, até do momento da propaganda de Juiz de Fora, porque esse momento de fusões, nós tivemos outras fusões que resultaram em agências muito legais. E aí eu trilhei esse momento até a Trópica, até o momento que eu cheguei e falei, acho que eu vou dar um basta nesse mundo dessa agitação de muitos clientes, né? Era muita responsabilidade, muitos clientes ao mesmo tempo, uma agência para a gente poder ter uma saúde financeira. A gente tem que ter um número de clientes grandes e aqueles... E aí perde a saúde física, né? Isso, estava me tirando, porque assim, eu ia para casa e eu sabia e eu sentia que eu poderia dar mais àqueles clientes. E a gente trabalhava muito na última ponta da lança, que é do lançamento para a comunicação ao público.
E eu gostava muito da parte estratégica antes de chegar ali. Né? Então você ia lá, vamos fazer um lançamento imobiliário, vamos fazer um lançamento de um veículo. Pô, mas como que se estudou o mercado, como chegou naquele preço, como que chegou naquele público que quer atingir? Eu sempre gostei muito de entender a estratégia antes da comunicação. E isso foi assim, foi nutrindo em mim. Eu era muito apaixonado com comunicação, com a agência, com as pessoas com que eu me relacionava, mas foi uma decisão minha mesmo, chegou um determinado momento. Até porque você vem da administração, né? Entendeu? O antes faz parte da sua formação, né? Foi sim. E aí eu resolvi dar um basta, né? E sair. Hoje a Trópico continua, né? Com o meu sócio, continua, eu não faço mais parte. E aí eu resolvi enveredar para o lado da consultoria. Que legal, que legal. E o que você vê de diferente no marketing de lá de trás para hoje? Não, uma transformação muito grande, né, Júlia? Antes você não tinha. A minha geração, a gente passou pela transformação digital, né? Então, antes a gente tinha os veículos todos offline, né? Que era ou TV, ou outdoor, ou rádio. A gente era muito limitado nas questões de criação, de inovação, né? Então a gente ficava sempre pensando ali dentro de uma caixa. Como que a gente ia furar aquela bolha da caixa para poder fazer a transformação? Então o foco era muito na criatividade, como que você ia dentro daquele conteúdo que era limitado, ou de rádio, ou de jornal, de TV, como que você ia se diferenciar dos outros que estavam se comunicando ali. Com o advento da internet e com as redes sociais, aí o mercado se transformou completamente. Né? Você começou a falar não só de criatividade, mas pensando também no conteúdo, que você tem muito mais liberdade, agilidade, você tem muito mais direcionamento com quem que você pode falar. Você pode fazer um podcast desse, que você está falando com o número de pessoas ali, exatamente com quem você quer falar. Né? E nos veículos offline, antes, você atingia a gente que você não queria atingir. Uhum. Você está colocando ali, colocar uma bala de canhão para matar uma formiga, talvez. Uhum. Você quer fazer uma coisa nichada, mas você tem que falar para milhões de pessoas. Hoje não. Hoje você pode ser muito mais assertivo, né? Na parte, não desprezando o offline, mas junto o offline e o online, você consegue ser muito mais assertivo hoje no público. Em atingir o público, em comunicar a sua mensagem para aquele público que você quer falar. Né? Isso, é uma transformação muito grande e, apesar de denunciar a nossa idade, é muito legal porque a gente viveu essa transformação de gente que na minha época de infância não existia internet. Né? Você fazia pesquisa com enciclopédia, Barça, Delta Larousse, umas coisas assim. Eram umas coisas muito doidas. Eram caríssimas, inclusive. Caríssimas, né? E ficava na estante da sala. Né? Era relíquia. Relíquia. Até outro dia tinha um lá no sítio da minha mãe, lá, mas que legal. Não sei onde que foi parar. Mas E aí, com essa transformação hoje, ficou tudo mais na mão, a hora. Né? Por um lado é muito bom, e por um lado também é muito ruim, porque você está competindo com mais marcas, todo mundo tem a possibilidade da marca mostrar, grande, né? E da marca pequena, mostrar alguma coisa e vender o seu produto ou serviço. E por que você escolheu a administração? Por que você escolheu essa questão do marketing, da publicidade? Eu sempre fui apaixonado, eu não sei, assim, tem algumas coisas, né, que você lembra. Eu lembro que tinha um amigo do meu pai que trabalhava se eu não me engano, era Nestlé. E ele chegava lá em casa e levava uma mala de produtos, assim, tipo Mentex, umas coisas, eram umas balas antigas, assim. Mentex, para quem não é, porque a gente tem um público mais novinho, né? Vamos explicar. Mentex era uma balinha, que era muito gostosa, inclusive, né? Tipo... Amarelinha, assim, era uma caixinha e tinham várias pastilhas, né? Eram umas pastilhinhas. De hortelã. Assim, quadradinhas. Quadradinha. Né? Nossa, mas era uma delícia, não sei como ele fabrica aquele negócio. E chegava com outros produtos. E eu sempre imaginava, como que faz aquilo, sabe? Como que a pessoa chega naquilo, como que estuda para lançar isso aqui, e qual que é a percepção, como que ele consegue entender o comportamento do consumidor para lançar esse tipo de produto. Logicamente, não nessa profundidade, né? Na profundidade de uma criança, né? Pensando ali, pô, que legal, como que faz isso. Então, eu sempre curti muito a questão da indústria. E, às vezes, isso vai ficando, né, na nossa memória afetiva lá atrás, e que depois, né, no momento nosso de vida, você fala assim, putz, será que foi por causa disso? Não sei. Você não se questiona, né? Mas agora a gente para pensar, né? E assim, você lembra, essa memória eu não tinha muitos anos, e eu tive ela 3 anos atrás, né, desse amigo do meu pai que ia,
E eu estou numa fase tão apaixonado pela indústria, assim, né, por essa coisa que eu fico... Na hora que eu me rememorei, eu falei, quem sabe não foi isso aí que puxou aquele gatilho, né? Boa. É. E a família? A família... Antes da gente falar de trabalho, eu quero falar de família. Quero conhecer o Marquinho por trás das câmeras. Juro, pra mim... Marquinho, gente, seu Instagram é público? É aberto. Gente, vocês têm que entrar no Instagram dele e ver... É a Manuela, que é a mais novinha. Mais nova, é. O que a Manuela faz com esse papai? Faz. Acaba comigo. Ela faz ele de modelo. Faz. Coisa mais linda. Depois eu vou pedir pra Madu colocar aqui uma das fotinhos dela te maquiando. Eu acho mó barato, eu adoro. É. E eu conheci o Marquinho por conta da sua esposa, né, da Lília. E é muito legal ver essa entrega que você tem pra família também. Porque no meio de tanta demanda profissional... Onde é que entra o tempinho para a família? Não, isso é uma coisa que para mim é inegociável, assim, a família, sabe, assim, pela característica da onde eu fui criado, né, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus primos, a minha família sempre foi muito próxima, sabe, e isso ficou muito arraigado aqui em mim na questão da família, é uma coisa que eu não abro mão, sabe, de ter um tempo de qualidade, a paixão que mais tenho é viajar com a minha família, sabe, então se a gente puder viajar, fazer uma viagem legal 2 vezes ao ano, em julho, em janeiro, para aproveitar com a família e ter aquele momento. Então, são coisas que eu não abro mão. Eu tenho uma filha, Nina, de 20 anos, que me ensinou a ser pai de menina, né? E eu sempre entrei nessas ondas de maquiagem, vestir de mulher, não tenho vergonha nenhuma disso. É muito legal. Eu me divirto. Eu adoro que mexa em mim. Então, às vezes, a Manu fala assim, pai, posso fazer uma maquiagem? Eu adoro. Aí fica lá meia hora mexendo em mim, eu fazendo uma coisa... Para mim é ótimo e você vai criando essas memórias, assim. Eu tenho muita memória do meu pai e da minha mãe quando a gente fazia viagem longa, quando a gente via de Brasília para Juiz de Fora, ou quando nas nossas férias em Cabo Frio, né? Porque Juiz de Fora a gente ia, Juiz de Fora inteira ia para Cabo Frio. Então isso eu trago muito em mim. E eu quero deixar isso para minhas filhas também, essas memórias legais de família em viagem, sabe? E esses momentos é que ficam mesmo, né? Então são coisas que eu não abro mão, logicamente eu trabalho muito, realmente às vezes você tem que se esforçar, mas não é um esforço, mas esforçar para não perder esse contato, de não perder uma festinha na escola, de não perder uma competição esportiva, e estar sempre próximo. Eu tento ser o mais próximo possível para ser, pelo menos, aí 20% do que o meu pai foi para mim. Se for, e a Nina? E a Nina já está na faculdade? Está na faculdade. O que ela está fazendo? Está fazendo Direito no Viana Júnior. Fugiu do pai. Fugiu do pai. Eu até gosto, porque eu falo assim, nossa, às vezes eu sofri tanto na minha vida de publicitário. E ela sempre teve isso lá desde criança e sempre boa negociadora, né? Com o pai você tem que negociar, combater, né? Sempre mostrando ali um contraponto, alguma coisa. E eu sabia desde pequena que ia seguir para uma área dessa. Legal. E eu sempre incentivei. Você gosta de direito, então vai, está fazendo direito. E a família está linda, graças a Deus. Tá mesmo. Eu sou testemunha. Obrigado. E, Marquinho, agora a gente entrando um pouquinho mais no profissional, que eu quero muito conhecer um pouquinho mais essa empresa tão legal. Como é que você chegou na Soineve, assim? Porque eu estava até te perguntando, né? Há quanto tempo você está na Soineve? São 5 anos, né? Isso. E eu percebi, assim, e não é falando isso porque você está aqui na minha frente, mas eu percebi que nos últimos anos a Soineve tem realmente alcançado um lugar aqui na cidade e no entorno, né? No Rio agora. Quando a gente começou a conversar, vocês me mandavam alguns produtos da Soineve e tal. As pessoas do Rio falavam, tem aqui. Eu falava, ainda não, mas agora tem, né? E tá, assim, explodindo no Rio, tá explodindo em Minas inteiro, né? E vocês querem expandir mais ainda. Com certeza. Como é que você chegou na Soineve, assim? Na época da Trópico ainda, a gente participou de uma concorrência da Soineve para ser a agência da Soineve. E nós entramos na Soineve como agência, no qual nós ficamos 1 ano e meio, na verdade foi 1 ano e meio, até eu decidir sair. Quando eu saí da Trópico, né, eu comuniquei a Soineve, comuniquei a todos os nossos clientes, e eu tive que cumprir uma cláusula que tinha no nosso contrato, que eu não poderia prestar serviço para algum cliente meu, que era cliente da agência, no caso. E foi ótimo para mim, porque aí eu até ingressei no mercado imobiliário, porque era um dos poucos mercados que eu poderia exercer, e eu fui convidado pelo Rodrigo Mendonça para fazer parte do lançamento do Estrela Alta, que foi um sucesso. Para mim foi muito gratificante. Mas eu fiquei ali 6 meses parado. E numa conversa com um dos sócios da Soineve em dezembro, ele me perguntou o que eu estava fazendo, dezembro daquele ano, né?
o que eu estava fazendo, eu expliquei que bom, eu quero que você faça uma proposta para mim. Eu falei, só posso, se eu aceitar, eu só posso começar em janeiro. Eu conversei com ele em dezembro, fiz a proposta. Em janeiro, 1º de janeiro, eu comecei a trabalhar como consultor na época. Era um consultor, eu ia uma vez por semana e a gente desenvolvia ali, né, a estratégia de marketing da empresa. E aí o namoro vai progredindo, Casaram. a gente vai vendo que os dois lados são compatíveis e que os dois estão muito felizes. Eu, sinceramente, eu me encontrei, assim, eu estava muito feliz e eu já nosso contrato sempre foi, às vezes, de uma vez na semana, mas eu estava lá mais vezes porque eu estava completamente envolvido e a parte da Soineve também estava satisfeita, né, com a minha entrega. E aí, recentemente, houve o convite para eu ficar exclusivo e assumir a diretoria de marketing da Soineve. Antes disso, eu não era oficialmente, né, o gerente, o diretor, eu era um consultor, mas como todos ali já me viam nessa função, né, então foi um orgulho, uma satisfação muito grande eles me convidarem e eu poder aceitar e hoje ser exclusivo da Soineve. E o que diferencia a Soineve aí da concorrência? Nossa, acho que é muita coisa. Além, a gente tenta, além né? dos produtos incríveis que ele trouxe para mim, inclusive. Eu acho assim, na hora que você falou, né, que a Soineve houve um avanço, eu acho que, logicamente, a Soineve é formada por uma equipe incrível, assim, sabe? Então, nós temos desde a nossa maestra gelatier, a Josete, que é responsável pelas receitas e por trazer, né, junto com ela, o legado da dona Dair, que é a mãe do Fernando, né, que é a matriarca da família e dona da receita Soineve, né, que tem mais de 40 anos a receita. A Josete ficou responsável por trazer esse legado e respeitar todas as nuances que a receita da Soineve a diferenciava do mercado. Né? Então, nós temos diretores, o CEO, diretor, nossa equipe de marketing. Então, é todo mundo apaixonado pela empresa, sabe? E isso eu acho que eu vejo um pouco no consumidor. O carinho e o amor que tem pela marca. A gente acompanha isso, a gente tem muita proximidade com o consumidor e com o nosso público. Né? E hoje, quando você dá voz na internet, você está sujeito a elogios ou críticas. Né? E a gente vê isso muito, né? E graças a Deus a gente tem pouquíssimos haters para te falar assim que é nível 0, né? Por mais que a gente acerte, a gente erre e tudo, as pessoas nos defendem. Às vezes, quando vem uma crítica com alguma coisa e a pessoa coloca lá no comentário aberto, tem 20, 30 falando alguma coisa. Não, isso não acontece, ou isso aconteceu, deve ter sido um fato esporádico. Então, assim, a gente tem os defensores da marca. Então, isso é muito legal. Então, assim, a construção da marca hoje, Soineve, ela é blindada. A gente tem que trabalhar nessa blindagem todos os dias, porque quando a gente entra no mercado, a gente é muito consolidado em Minas, Espírito Santo, Rio, a gente está chegando agora no Rio Capital e também em São Paulo, a gente tem que trabalhar, levar essa proteção que a gente tem aqui, esse amor de marca, para essas outras praças que ainda não nos conhecem. Né? Mas é muito legal, a gente abriu recentemente a nossa primeira loja no Rio, em Copacabana, e as pessoas falam, ainda bem que tem Soineve em Copacabana agora, ainda bem que a Soineve veio para cá, porque essas pessoas são muito impactadas pela região dos lagos, região serrana, ou pelas cidades de Minas que vêm visitar, se apaixona pelo produto, mas sentia falta na cidade. Então, acho que assim, é um conjunto de coisas. Eu acho que, primeiro, o material humano da Soineve, né, quem está lá trabalhando, está no nosso DNA, né, a gente trabalha com pessoas felizes, o produto, que é um produto diferenciado, e a marca, que realmente é o que a gente carrega, que vai ser um legado que a gente vai levar, esse amor de marca que as pessoas têm pela Soineve. A Soineve tem 40 anos? 30. 30 anos. A Soineve tem 30 anos, mas na verdade a receita tem mais, porque a dona Dair, casada com o Orlando, ele era funcionário do Banco do Brasil e eles mudavam muito de cidade. E aí, como ele mudava, ele era funcionário do Banco do Brasil, ela ia fazendo a receita local. Então já foi em várias cidades. E na última base deles, quando foi em Leopoldina, quando eles não decidiram que não iriam mudar, iam fixar a residência lá, que aí eles abriram a primeira unidade, que foi Bola de Neve, a primeira e a segunda unidade se chamou Bola de Neve, só que depois, em termos de NPI, de registro de marca,
se percebeu que aquele nome já era usado, e aí contrataram uma agência, etc. Lá atrás, 30 anos atrás, nasceu a Soy Neve 30 anos atrás. Que legal. Então, a empresa mesmo nasce em Leopoldina. Nasce em Leopoldina. Que é onde vocês têm a sede de vocês hoje. Isso. Hoje a gente tem a fábrica dos produtos lá em Leopoldina. Temos uma distribuidora também em Leopoldina e temos uma outra distribuidora em Miracema, no estado do Rio. E agora nós estamos construindo, né, uma nova planta Fabril, que também vai ser em Leopoldina. Vai ser lá na mesma região, ali onde é a fábrica atual? Não. Na verdade, a fábrica hoje, ela era praticamente no centro. Né? Ela começou com uma portinha, tudo vai crescendo. Então, se começou com uma parte menor e foi desenvolvendo, aí alugou o imóvel do lado, alugou o imóvel do outro, cresceu, foi para baixo, para cima, para os lados, só que foi virando aquela colcha de retalhos assim, onde não se comportava mais. Então, hoje a Soy Neve está no centro de Leopoldina, a fábrica. A distribuidora já é na BR-116. E agora... Aquela que a gente vê quando está indo para Guarapari. Isso, é a distribuidora. Eu achava que ali que era a fábrica. Não, ali é a distribuidora. Ali não sabia. Ali... Saibam, quando vocês forem para Guarapari... do lado direito ali. Do lado direito é a distribuidora. A distribuidora. Agora, quando vocês estiverem indo para Guarapari, logo depois do trevo de Cataguases, quando vocês passarem, tem o Marte Minas. Logo depois do Marte Minas, vai ser a nova fábrica? Vai ser a nova fábrica. Que legal! E é um momento muito especial que a Soy Neve está vivendo esse ano. Não, e ali tá super bacana o ponto ali também. Assim, Tá. A região tá muito bonita, né? Eles estão investindo bastante ali naquela região. Né? Né? O prefeito tem feito um bom governo lá, a cidade está linda e aí a gente compramos aquele terreno e hoje estamos finalizando agora, a inauguração deve ser para junho agora, a nossa nova planta Fabril. Você falou sobre a primeira massa, né? Que foi lá o sorvete da dona Dair. Daí. Me conta, qual que era esse sorvete? Não, fazia todos. Fazia de todos. Fazia de todos. Fazia de morango, fazia de creme. Entendi. Só que fazia manualmente, praticamente, né? Então era tudo muito manual, tudo. Então, realmente, a coisa do artesanal era naquela época que fazia tudo com os insumos, né? De primeira qualidade e manualmente. E ainda produzia pouco, né? E quando produzia para uma comunidade muito local e próxima da onde que ela vendia o sorvete. E aí depois, quando abriram realmente a loja, aí a gente pôde oferecer para um público maior, né? Que legal, que legal. E virou um sucesso, né? Assim, imagino que quando começou a crescer lá em Leopoldina, deve ter sido um acontecimento para a região. Né? Foi. Não, e hoje, assim, a Leopoldina, a gente tem orgulho de estar em Leopoldina, porque é uma cidade muito agradável, e o leopoldinense também tem orgulho da Soy Neve estar lá, porque é uma contrapartida muito legal, né? Não só de geração de empregos ou economia, mas pela participação que a gente tem nos eventos locais. Agora, Leopoldina vai completar agora aniversário dia 27 de abril, vai fazer uma série de atrações e vai ter vários eventos. Tem uma corrida, né? Aí, lá em Leopoldina? Isso. Então, você que está de perto, eu convido vocês aí. Quando é que vai ser? Vai ser dia 27 a corrida? A corrida é 27, mas as festividades da prefeitura vão ser 25, 26, 27, e aí a gente organizou a nossa primeira corrida Soy Neve, a gente participa muito e a gente patrocina muita corrida no Rio, inclusive, BH. Muito obrigada, porque quando a gente acaba de correr e tem aquele picolézinho de uva da Soy Neve, picolézinho de açaí, de tangerina, cara, salva a vida. A gente gosta muito de participar e fomentar a prática esportiva. E agora nós vamos realizar dia 27 a nossa primeira corrida lá em Leopoldina. Muito legal. Inclusive, se inscrevam mesmo, porque tem Soy Neve no kit. Tem Soy Eu já vi. Eu fiquei indignada que o Juiz de Fora ainda não tem o kit com Soy Neve. Nós vamos. Quem sabe a gente vem para cá. Opa! É a nossa experiência, né? Primeira experiência. E, na verdade, as inscrições estão quase esgotando já. Tomara que já tenha esgotado quando for ao ar esse podcast. Pois é. Mas se não tiver, também acaba de Boa. Né? E como é uma corrida nossa, a gente tem um pote de 1,5 litro, tem picolé durante a prova inteira, vários parceiros entraram. Sério? Vai ter ponto de distribuição durante a prova? Então tô lá correndo, posso tomar um picolézinho? Junto com a água, em vez de você pegar a sua água, você pode tomar um picolé. Amei porque isso! Tem a caminhada também, então quem quiser tomar uma água para hidratar durante o trajeto, beleza. Quem quiser pegar um picolé de limão... Ô, Fabiana, eu tô achando que a gente devia correr lá, em Leopoldina. Fica o convite, vale a pena. Nossa, amei isso, amei.
E como é que é o processo de criação dos novos produtos, assim? Eu vi que vocês têm uma preparação muito grande. Inclusive, estava vendo outro dia no Instagram, vocês mostrando como é que é o nome da moça que faz com vocês? Josete. Josete. Ela, inclusive, apareceu, né? Aparece. Num dos videozinhos lá do Instagram. Ela falando sobre o processo de criação mesmo. Vocês estão com parcerias com algumas marcas legais de produtos importantes, né? E que são referência no mercado. Como é que vocês desenvolvem os novos produtos? Vocês ouvem a demanda do público? É pesquisa? Como é que funciona essa parte? A gente ouve hoje, né, com o avanço toda a tecnologia, você consegue sentir ali na veia, né, e mais just in time, o que o público está pedindo, as novidades, né, as tendências. E a Josete é uma pessoa completamente antenada, né, e ela viaja, né, a gente, né, sempre fomenta a questão de referência. O que eu acredito? Não só para o mercado de sorvete, mas para todos os outros mercados, a questão de se ter referência, né? Então, quando você viaja, você vai procurar conhecimento em outros lugares, você vai conseguindo ter a referência de outros mercados. Então, vai na Itália, vai nos Estados Unidos, e está acompanhando o que está acontecendo no mundo, no nosso caso, no mercado de sorvete, mas isso funciona para todos os segmentos, a questão da referência. Então, isso a gente busca muito, referência e ouvir os clientes, entender o comportamento do consumidor, né? Então, a Josete, a maioria dos sabores, a Josete que desenvolve, ela vem com as ideias e às vezes a gente do marketing também mete ali o bedelho, graças a Deus a gente se dá muito bem, né, Josete? Que a gente entende também que às vezes tem alguns momentos que a gente precisa lançar alguns produtos, né, para causar aquele buzz, gerar aquela repercussão, né, para ganhar aquela relevância na mídia. Hoje para você ter uma mídia espontânea e você se tornar relevante nas redes sociais, você tem que fazer o que ninguém faz. Né? Então nós temos os nossos sorvetes, são super diferenciados e gostosos, mas de vez em quando nós temos que lançar um ali que ninguém fez, que ninguém lançou, no caso da inteligência artificial, para a gente poder causar uma visibilidade e geração de desejo da pessoa ir lá consumir. Às vezes a pessoa vai, eu quero experimentar esse produto, eu vou na loja. Chega lá, ela vai colocar o dela lá, o preferido, ou o pistache, ou o panacota, e vai colocar o outro, vai experimentar o outro. Mas a gente fideliza, a gente gera um fato novo, convida a pessoa para ir na loja, tem a experiência da loja, para ver se a loja está mais limpa, mais arrumada. Então é todo um processo. Então, assim, normalmente a Josete, como nossa maestra de gelatia, ela traz a ideia, ou a gente, como referências de coisas que a gente vai pegando no mercado, a gente coloca na mesa, o que você acha disso? Fica bom, porque às vezes a nossa ideia fala, por que você acha disso? Ela, com o conhecimento dela, fala, acho que dá. Acho que vai ficar bom, hein? Não, isso aqui não combina, isso não vai dar liga. Então é todo um processo. E lá na Sua Neve, como a maioria hoje das empresas, né, de indústria, o marketing anda muito junto com pesquisa e desenvolvimento, porque o marketing está muito ligado do que tem acontecido, principalmente a questão do comportamento do consumidor. Muito bom, muito bom. Não, e vocês fazem, realmente é um diferencial. Gente, o sorvete, inclusive ele trouxe pra mim, a gente podia mostrar, né? Já que a gente tá falando dos produtos. Deixa eu mostrar aqui que ele trouxe pra gente. Ó, essa sacolinha. Quando chega uma sacolinha dessa lá em casa, eu fico tão feliz. Inclusive, você trouxe um aqui, que é esse de whey. Dá pra dar esse de whey. Quando eu quando eu retomei a minha relação com a Sol e Neve, assim, que eu acho que foi mais ou menos ali na época que você voltou, começou a expandir os negócios, foi por causa desse picolé. Eu estava em Guarapari, e todo mundo sabe, né, que eu não como açúcar, que eu evito e tal. E aí eu filmei, acho que não foi nem esse aqui não, acho que foi esse aqui, ó, de amendoim. Eu filmei, falei, olha que legal, no Instagram, né, que eu acho que é isso que você tá falando, né, dessa mídia espontânea, né. Aí eu fiz esse daqui que tem 12 gramas de proteína, eu falei, cara, olha que legal, né. E aí começou. E isso me chamou a atenção porque é um diferencial. É um sorvete com whey protein, olha só. É um produto muito nichado. Né? Ele é muito nichado. Mas que é um diferencial muito forte da marca de vocês, né? Ele é um diferencial. Eu acho que nenhuma outra marca tem picolé de whey. Então a gente tem que pegar essas... temos vários aqui sem açúcar. O Fabiano também não tá comendo açúcar. A gente tá na quaresma. Eu não sei quando você tá assistindo esse podcast, mas a gente tá na quaresma agora, viu? A maioria que eu trouxe aí, todos sem açúcar. Ai, delícia. Que é um momento que a gente tem focado muito agora. Esse aqui é lançamento, agora. Né? Esses dois aqui são lançamento, que eu já provei, que eu já recebi, que é o Goldico, que é uma marca de chocolate sem açúcar. Isso, é uma marca só de chocolate sem açúcar, uma marca paulista que hoje está crescendo. E muito boa, né? Muito boa. Muito boa. Referência em chocolate zero e a gente fez esse co-branding com eles. Isso aqui é genial. Todo mundo que eu falo, fala desse picolé aqui, que é de mangubá.
Pra quem não é aqui de Juiz de Fora ou da região, mangubá é aquela manguinha pequenininha, com bastante fiapinho, mas que dá muito aqui na região, né? E a gente chama de mangubá porque na região de Ubá tem muito e a gente ama. E é uma delícia mesmo. Esse daqui também é um sucesso, pistache. Bombonzinho. O de pistache, gente, é um maravilhoso. E esse Gol de Coco foi o primeiro que vocês lançaram, né? Foi. Esse foi o daqui. primeiro e deu muito certo. Deu Você muito vê certo. que a gente tem que ficar muito atento a... Já posso comer um? Pode, claro. Fica à vontade. Eu amei esse aqui É. de pistache, gente. É Fica à muito vontade. bom. Deixa eu mostrar aqui. Peraí que eu quero fazer propaganda ao vivo mesmo. Porque eu sou fãzaça. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Esse aí zero, pistache zero, realmente. É muito bom. Muito bom. Fabiano, você quer? E aí, Zero açúcar. e essa é uma tendência, né? Assim, você vê como que é importante a gente ouvir o comportamento e o que está acontecendo no mercado consumidor. Né? Recentemente saiu uma notícia, né, uma pesquisa, que em breve a Coca Zero vai... Muito obrigado. A Coca Zero vai Nossa, passar falta de a Coca educação, normal. eu nem te ofereci. Não, obrigado. Eu tô agradecendo você mostrar. Então a Coca Zero vai passar o consumo da Coca-Cola normal, uma coisa que para mim era uma coisa inimaginável, né? Então você vê como que está o comportamento do consumidor. Quando a Coca Zero nasceu, né? Não, que gosto ruim, deixa aquele residual de adoçante, e eles também foram aprimorando a fórmula, e hoje existem casos de, às vezes, padaria e supermercado que não tem a Coca Zero devido à grande procura. E já saiu uma pesquisa agora, né, um relatório de que em breve a Coca Zero vai passar a Coca normal, que é uma coisa incrível. Cara, é por isso que não tá tendo, né? Porque procura mais, né? Aí, viu? Realmente. Aí, Mas os sorvetes da Só Neve, e eu sempre opto pelo zero, o sorvete mesmo, de 1,5 litro, de chocolate, é uma delícia. De coco com chocolate é maravilhoso. O de baunilha com morango também é uma delícia. Não vou poder comer durante um tempo, porque eu tô fazendo promessa de morango. Enfim. Mas, e eu entendo muito esse padrão de consumo, porque, cara, a gente tem tantos produtos de qualidade sem açúcar, por que se render a um produto que não seja tão bom e que tem açúcar, né? A gente sabe, o nosso produto e o nosso segmento, ele é indulgente, né, Júlia? Ele é um produto que tem açúcar em sua fórmula, só que também a gente acredita muito no equilíbrio, né, de tudo que é equilíbrio. Por isso que a Só Neve apoia e participa de tantos eventos esportivos, sabe? Para conscientizar as pessoas que a gente tem um produto que realmente ali é o momento da pessoa se permitir, de indulgência, de pegar aquele pote. Não é gostoso você chegar, hoje eu mereço, e colocar um sorvete, né? Só que tudo é equilíbrio. Então, quando a gente apoia as corridas de rua, todas as corridas de rua de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, a gente tenta participar, né? E agora em torneios de tênis, beach tênis, para as pessoas gerarem essa conscientização. Não é porque a marca é uma marca indulgente que ela não pode ou não deve apoiar o esporte por causa do equilíbrio. E essa questão na nossa linha zero está crescendo, né? É o comportamento do consumidor com restrições, ou de açúcar, né, cada vez maior, restrição de açúcar, e restrição da lactose, foi quando surgiu o nosso Mais Fruta de manga e amora. Boa, boa. E o Mais Fruta é muito legal, muito legal. Tem de tangerina também, não tem? Tem o picolé normal de tangerina. É o picolé normal. O Mais Fruta é manga e amora, porque realmente parece que você está tirando a fruta do pé. É muito parecido, é verdade. Uma coisa que você falou e que eu acho que é um padrão que a gente está tendo é sobre a IA, né? E vocês fizeram um sorvete com a inteligência artificial produzindo para vocês. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Essa é a importância que eu falei ali atrás da referência, né? Quando você viaja, você faz cursos, você participa de eventos que têm a ver com tecnologia ou têm a ver com o seu segmento, você começa a ver tendências. E a tendência da inteligência artificial surgiu nos últimos 3 anos. Não era uma coisa que a gente, né, o usuário, a gente não tinha acesso à tecnologia. A inteligência artificial, quem usava era grandes empresas de dados, né, empresas de tecnologia, mas o consumidor, a gente não tinha acesso à IA. E quando a gente começou a entender aquele movimento, que o momento
saiu do Facebook, foi para o Instagram, estava saindo do Instagram e indo para a inteligência artificial, a gente falou, pô, tá o momento da gente sair na frente de alguma forma, né? E aí a gente saiu na frente e pensou, vamos fazer e desenvolver o primeiro sorvete co-criado com a inteligência artificial, e começamos pesquisas. E aí começamos a pesquisar e vimos que no mundo não tinha nenhum sorvete ainda que tinha sido desenvolvido pela inteligência artificial. Foi pioneiro, então? Foi pioneiro, não tinha no mundo nenhum outro. Aí, pô, vamos lançar. E a gente começou a conversar, né, com a Josete e fomos debatendo, foi uma discussão, uma conversa calorosa com a inteligência artificial de como. Então a gente colocou, né, o prompt do que a gente queria, porque a gente queria produtos bem brasileiros, né, que fossem culturais nossos e que agradasse o paladar do jovem. Então esse foi o nosso primeiro prompt, a gente foi sugerindo. E aí a Josete ia, pô, mas que tal você fazer com rapadura? Com rapadura, mas poderia colocar uma geleia de pimenta. Então foi uma troca. E aí nasceu, né, o nosso sorvete, o Snevia, que é o sorvete inteligência artificial, que é de cacau brasileiro, um cacau mais encorpado, com castanha caramelizada na rapadura e geleia. Vocês me Nossa, mandaram é porque só tem na sorveteria. Então aí ele não tem. Então terei que ir. Terá que ir. E aí e fez um sucesso maior do que a gente imaginava, porque a gente pensou que a gente ia fazer para surfar numa onda, uma edição super limitada realmente, porque é um produto assim de insumo, e a dificuldade, porque a castanha de caju caramelizada na rapadura é feita dentro da fábrica, nos tachos, e a gente mesmo faz, então é muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso para se fazer. E a gente pensou uma edição limitada, e na hora que a gente viu a repercussão... Foi muito legal. Foi muito legal, porque todas as pessoas foram na loja para procurar o sorvete, e para a gente do marketing foi excelente, porque hoje você digita no Google sorvete, inteligência artificial, as 2 primeiras páginas do Google são só falando da Soineve. Então a gente ganhou matéria não só aqui na nossa região, mas acabou que sul, que a gente não tem loja, norte, que a gente não tem loja, nordeste, divulgaram um produto de uma sorveteria mineira que lançou o primeiro sorvete de inteligência artificial do mundo. Aí fizemos lançamento lá nos telões da Times Square em Nova York, aproveitando também que estava muito na moda, né, a questão dos telões, que qualquer um poderia colocar lá, né, o seu videozinho. Então vamos fazer lá uma live ao vivo, lançamento ao vivo. Em Nova York fizemos uma live de lançamento do produto lá. Então foi uma experiência muito legal pra gente. E como é que vocês lidam com a Renata Vargas, minha professora de comunicação e mercado? Essa pergunta é em homenagem a ela, viu, Marquinhos? Como é que vocês lidam com as demandas sazonais aí? Porque é uma empresa de sorvete, a gente está numa região mais fria. E aí, como é que faz para lidar com isso, assim? Como é que a gente faz para deixar a Soineve sempre no auge? Eu tomo sorvete no inverno, não tô nem aí. Mas como é que a gente faz para deixar a Soineve tão dentro do mercado mesmo nesse período? A gente tem o conhecimento, todos sabem, nosso produto é um produto sazonal, né? Não tem como. No verão, aí vem o inverno, começa a esfriar, realmente as nossas vendas caem. Mas a gente também tenta algumas estratégias para esse momento. O inverno pede produtos mais indulgentes, mais chocolatudos, né? Que o corpo está pedindo. Você dificilmente vai entrar numa sorveteria no frio e vai tomar um sorvete à base de água. Não vai. Chocolatudo mesmo. Todo mundo vai querer um chocolatudo mesmo. Então a gente deixa para lançar alguns sabores especiais nesse período, né? Porque tem a ver com o momento e para justamente gerar um fato novo e uma curiosidade da pessoa para ir até a sorveteria. Entendi. E fora isso, a gente faz um cardápio para as lojas, cardápio de sobremesa, onde que a gente mistura o quente com o frio, e a gente vai buscar referências. Os últimos 2 cardápios que a gente fez, a gente buscou um chefe de fora, fez uma parceria, um co-branding com eles, eles assinaram o nosso cardápio, e eles que desenvolveram a sobremesa, sempre com alguma coisa quente, com o chocolate. Então a gente tenta combater um pouco, a gente sabe que a gente não vai chegar, né, no nível de faturamento do verão, mas é justamente o que você falou, manter os consumidores sempre se lembrando da marca. Olha, mesmo no inverno, mesmo o consumo caiu, mas lançaram um sorvete chocolatudo lá, igual agora, lançamos o chocolate Dubai, né? Que é um chocolate nessa trend do chocolate Dubai. Que você estava me falando sobre isso. Então a gente lançou esse produto agora para justamente despertar, deu essa queda agora de temperatura,
né, as pessoas, no primeiro momento de temperatura, todo mundo está com saudade de ficar em casa, né, de tomar um vinho, de ficar mais em casa, tá muito calor. Mas depois também, o brasileiro, né, dá um mês já de frio por tudo, não estou aguentando mais o frio, quero sair para a rua. Então é sempre manter o nível do nome Soy Neve na mídia, com lançamentos, né, com eventos. Então a gente participa muitos eventos gastronômicos, a gente participa comida de boteco, a gente participa do BBQ, de todas as etapas, das 6 etapas do BBQ, comida de boteco, a gente participa Juiz de Fora, Poços de Caldas e Vale do Aço, e a gente apoia o de Belo Horizonte. Então, assim, nesse período que tem esses eventos, são eventos que acontecem mais na época de frio, né? Então a gente patrocina também esses eventos para ter o nome sempre associado a eventos importantes. E agora, posso só complementar? Com certeza. Como você falou, né? É muito engraçado o brasileiro. Hoje a gente tem, mais ou menos, um consumo per capita anual de menos de 10 litros por habitante. Então, tem algumas pesquisas que falam que é anual. Anual. 8 litros, outros falam que é 9. Então, menos que 10. Mas países como Nova Zelândia, por exemplo, né? 28 litros por habitante. Caramba. Estados Unidos, 18, 19. Países frios da Europa, né? Dinamarca, Suécia, Suíça, 19 litros. Logicamente que a renda per capita desses países que eu citei são maiores que a do Brasil, que proporcionam. Mas a Europa e alguns países frios têm o hábito de consumir sorvete o ano inteiro. É o que eu tô falando. Sorvete é o ano inteiro. É isso aí. Eu também nunca liguei. No inverno, o que eu faço é assim, vou comprar aqueles browniezinhos que a gente compra no mercado, faz ele bem quentinho com o sorvete geladinho. Isso aí. Não, e sorvete com uma calda quente também. Delícia. Delícia. Né? Então, assim, a gente ainda está, e o mercado tem crescido. O mercado de sorvete no Brasil hoje está numa grande moda, vocês têm acompanhado aí, uma grande moda de gelateria. Né? Então, isso, por um lado, isso aumenta os seus concorrentes, mas também isso gera uma conscientização nos consumidores, né, de o hábito de consumir sorvete mais vezes. Depois a pessoa vai escolher. Eu quero uma marca A, eu quero uma marca B, mas acaba que o bolo cresce. Um novo ponto de venda muito legal aqui no Independência Shopping. Isso é dentro de um conceito nosso também. Bem bacana ficou ali. De reformulação de lojas, né? A gente está maravilhoso. Todos os nossos layouts de loja. Nós contratamos um dos maiores escritórios de arquitetura de varejo do Brasil, o Estúdio Jacarandá, e eles desenvolveram para a gente um novo modelo de loja. A primeira loja foi implementada em Copacabana, no Rio de Janeiro, e agora o quiosque aqui do Independência Shopping. E agora a transformação. Em todas as nossas lojas, os nossos pontos de venda loja vão ser transformados numa experiência do consumidor melhor do que a gente oferece hoje. A gente sabe que a gente tem um produto muito bom, só que agora a gente tem que pensar na experiência do cliente dentro do ponto de venda, e esse novo modelo de loja vai trazer isso. Que legal. Como é que você vê a Soy Neve? Eu quero até, a gente vai passar aqui agora para a galera ver, assistam aí um pouquinho do vídeo que você mandou para gente, né? Da nova fábrica da Soy Neve. Como é que você enxerga a Soy Neve assim, nos próximos anos? A gente está num momento muito mágico assim, da empresa, sabe? A gente tem crescido muito, né? Números muito expressivos ano a ano, né? Então é um trabalho conjunto lá muito árduo de todos, né? E a gente entende e entendia que a gente não poderia mais ficar na fábrica que a gente tinha para atender essa demanda crescente. Enorme, né? Tá linda demais. Tá né? linda. Tá linda. Tá linda. Né? Isso aí foi de 2 semanas atrás, então tá um pouco mais avançado. Então são 8 mil metros, né, de área construída. A gente acredita que dia 1º, no começo de junho, deve estar sendo toda a instalação dos equipamentos, né, os novos também que foram adquiridos. E a gente está numa fase muito importante de crescimento. Então, também não adianta você crescer e você fazer uma ruptura de entrega de produto lá na frente. Então, a marca, a fábrica comportou até hoje, né, só que com o nível de crescimento que a gente tem, não comportava mais. Né? Precisa de mais. Então, aí hoje a gente tem mais ou menos uma média de produção de 7 milhões de litros de sorvete por ano na fábrica atual, mas a gente deve triplicar, deve ir para 21 milhões a capacidade dessa fábrica nova. Né? Então, com esse crescimento que a gente está para o interior de São Paulo, a gente abriu loja em Osasco, Barueri,
Caraguatatuba, então a gente tem crescido lá na região, e também para o Rio Capital, que depois da primeira loja, a gente acredita que até aí o final do ano, nossa intenção é ter pelo menos aí mais umas 5, 6 lojas lá no Rio. Que legal, Marquinhos. E como você se vê daqui a pouco, no seu futuro? Marquinho Pessoa. Eu me vejo mais ou menos do jeito que eu tô. Júlio, eu sou tão feliz do jeito que eu sou hoje, assim, sou tão realizado, sabe? Assim, o que a gente tem que pensar é cuidar da nossa saúde, né? Para a gente poder ter essa nossa capacidade produtiva por mais tempo. Eu não consigo me ver uma pessoa aposentada dentro de casa, eu sou um cara muito ativo, né? Multitarefa, fazendo o tempo inteiro. Eu não conseguiria. Às vezes, quando você fica um dia em casa, você fala assim, cara, será que aposentar é isso, né? Porque, como que eu vou fazer? Se for, não quero não. Não quero não. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde para a gente ter essa capacidade produtiva por muito mais tempo, né? Então, o que eu me vejo é podendo contribuir com a marca Sonha Neve, podendo estar levando o produto Sonha Neve para o Brasil inteiro em breve, sabe? Essa energia, essa marca contagiante que é, essa marca amada, e proporcionar essa alegria de poder, porque o sorvete é um momento de felicidade para as pessoas ali. Por mais que as pessoas, às vezes, vamos fazer um programa em família, o pai, a mãe, o filho, o avô, né, o casal de namorados está ali. O sorvete, ninguém toma sorvete triste. Às vezes a pessoa até toma sorvete porque está triste e aquilo ajuda a ficar feliz. Então é um momento tão mágico ali, que é tão legal você proporcionar isso para as pessoas. Sabe? Você vê, né, a gente participa de feira e às vezes as pessoas tomam o nosso produto, você vê o brilho no olhar da pessoa e fala, nossa, é bom. Isso não tem preço, cara. Isso é sensacional. Marquinhos, vamos para um bate-bola? Vamos embora. Rapidinho, para a gente fechar? Vamos embora. Qual que é o seu sorvete preferido? Hoje? Tem que ter um, hein? Não vem falar que são todos. Não, tem um preferido, a gente sempre tem. Hoje é o açaí. Ai, é o açaí. Muito bom, não né? é um sorvete, ele é um creme de açaí. Creme de açaí. Mas eu sou apaixonado pelo açaí da Sonha Neve. E qual que você gosta? Você gosta daquele de potinho ou você gosta do pote que você pega lá? Não, eu consumo muito em casa o potinho que tem o leitinho em pó. Tem o leitinho em pó. Mas quando eu estou na sorveteria, sempre um açaí com uma granola, uma castanha por cima. É o meu favorito. Eu gosto também muito do açaí da Sonha Neve. Para mim é o preferido. Uma lembrança da sua infância? Eu lembro muito, a coisa que eu mais lembro assim, da minha infância é eu viajando de carro com os meus pais. Que legal. A gente fazia muito, a gente ia de Brasília para de fora e não tinha parada, né? Então as paradas, minha mãe fazia sanduíche, preparava galão de suco, as paradas não existiam e eram coisas muito caras, né? Que às vezes a gente não tinha condição, às vezes, de pagar. Então a gente encostava assim no acostamento, né? E abria o porta-mala lá da Belina, não sei o quê, e fazia aquele lanche com os irmãos e tudo. Isso, eu tenho muita lembrança disso. Muito legal. Um ídolo? Ídolo, nossa, tenho vários. Assim, falar que é meu pai é clichê, mas meu pai foi um paizão. Mas eu vou colocar assim, ídolo... Tem 2 ídolos esportivos, né? O Zico e o Ayrton Senna. Ai, que legal. Por quê? Eu sou flamenguista. Eu vim da geração que viu o Zico jogar e ganhar o que o Flamengo merecia ganhar e não ganhava, né? E pelo caráter do Zico, né? Quem conhece, eu, graças a Deus, assim, eu tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele, além de ter sido um jogador brilhante, ele é uma pessoa maravilhosa. E o Ayrton Senna, que representou para o Brasil naquele momento também, um momento muito difícil. A gente vivia um cenário muito difícil no Brasil. E o Ayrton Senna veio resgatar... A gente precisava ter ídolos de novo, Precisava ter ido e resgatar o amor ao Brasil, ao patriotismo, sabe? E o Senna, eu acho que resgatou muito quando ele ganha uma prova, vai com a bandeirinha do Brasil ali e todo mundo se emociona. Ele foi um ídolo, acho que, para todo brasileiro. Que legal. Eu tenho uma pergunta que sempre rola por aqui. Se você pudesse escolher um dia, só pode ser um dia da sua vida, para você viver de novo, seja por uma experiência boa, uma experiência que você gostaria de mudar, qual seria esse dia? Nossa Senhora. Um dia só. E aí eu já falei que é um dia, porque não pode ser o nascimento das filhas, porque são 2 dias, aí não tem jeito. Nossa, não, mas eu ia falar assim, tem coisas ruins que aconteceram, eu perdi um irmão num acidente de carro. E eu pensando muito nisso, sabe? Eu penso muito, se no dia que ele bateu, se eu tivesse com ele, eu não ia deixar ele sair de carro, ou não sei o quê, parará. Mas isso é coisa triste, né? Coisa assim, né? Memórias tristes, assim, eu acho que... Mas é uma coisa que se eu pudesse voltar, eu falasse assim, vem cá,
né? Não vai sair não, né? Mas eu tenho tanto momento bom. Mas esse já valeu. Pra você falar um momento, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, Júlio, assim, porque, graças a Deus, tudo que eu tenho, eu coloco Deus na frente e eu peço para Ele me abençoar, e todos os passos que eu dei, todos os passos até mais arriscados que eu dei na minha vida, como foi sair da Trópico e ter a coragem de sair, eu não tinha nada em vista, eu já tinha filha, eu falei, como que eu vou, já 2 filhas, como que eu vou me sustentar, né? Mas eu acreditava no potencial do que eu poderia fazer alguma coisa, e eu sabia que tinha uma pessoa aqui falando assim, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Então eu sou uma pessoa tão abençoada, que eu acho que para mim todos os dias assim são dias especiais, assim, sabe? Eu te falei, né? Eu não conhecia muito a sua história, mas quando eu comecei a ler e fui ver algumas entrevistas suas e tal, eu fiquei muito feliz de ter te convidado para estar aqui com a gente, porque coragem é para poucas pessoas, né? Não é todo mundo que tem coragem de fazer o que você fez, né? Vou largar tudo, vou largar o certo para me jogar numa coisa que eu ainda não sei qual é. E isso que você falou é muito importante, né? A gente ter ali a intuição, né? Seguir a intuição, porque às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente tem medo, não sabe como é que vai ser, tem medo do novo, né? E isso é muito legal. Parabéns, Marquinhos. Muito obrigado. Eu fiquei, assim, muito feliz de te entrevistar. Que isso. Eu que agradeço. Muito feliz de ouvir a sua história. Acho que, nesse momento da minha vida, é muito legal acompanhar isso. Gente, eu não vou nem pedir um estágio aqui na Sol e Neve, não. Mas um dia eu vou bater lá, viu? Porque eu vou querer fazer um estágio lá. Tá ótimo. Vem se juntar a gente. Com certeza. Muito obrigada, viu? Parabéns pela sua história, pela sua coragem, pela sua trajetória, pela família linda, que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu que agradeço, agradeço a paciência de todos quem conseguiu chegar até aqui, né? Agradeço aí a paciência e o tempo seu aí da sua audiência. Eu vou mandar para minha turma inteira, falar, aula de comunicação e mercado. Eu não sei se a gente falou muito também, né? Eu acho que assim... Não, falou muito bem. Falou? Então tá bom. Assim, mas quando quiser a gente, de vez em quando, a gente vai dar algumas palestras, alguma coisa assim, compartilhar, porque é uma coisa que eu amo. Eu não gosto muito de dar aula, mas eu adoro compartilhar essa história de empreendedorismo, de inovação, de marketing. Eu gosto, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, e eu gosto que quanto mais pessoas apaixonadas tiver nesse segmento, para mim vai ser melhor. E muito legal, assim, e te parabenizando até por isso, assim, o programa chama De Verdade, mas você fala muito, né? Você fala a sua estratégia, você fala o que você quer. Isso é muito legal, porque a gente quer conhecer um pouquinho por trás de você e da marca também, né? Então isso é muito legal. Obrigada. Então fica aí um conselho para todo mundo. Antes de me chamar, saiba que eu falo muito, né? Mas eu também falo, então aí fechou. Mas o bom é assim. Tá, Marquinhos, obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte sempre, valeu, tá sempre obrigado. Com Sol e Neve, tá? Fica o convite para quando a fábrica estiver pronta, você ir lá fazer uma visita guiada lá, que vai ser um prazer. Vou amar. Era inclusive o que eu queria te perguntar, assim, não existe um projeto, por exemplo, tem a Garoto lá, a fábrica Garoto, da gente conhecer a Sol e Neve, do público ir lá? Teremos. É mesmo? Nova, já tem uma passarela, uma previsão, já está construída a passarela, que aí vai ter o processo todo da visita guiada e que vai sair na nossa loja modelo dentro da fábrica. Nós teremos uma loja modelo. E a gente vai poder comer Sol e Neve à vontade? Ai, gente, eu já quero essa visita. Essa visita realmente vai ser especial. Saborosa vai ser. Com certeza, amei. Que coisa boa. Beleza. Podia falar isso? Podia. Ou foi spoiler? Não, podia falar. Marquinhos, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Galera, a minha galera da faculdade, eu sei que vai gostar desse episódio. Eu tenho certeza que você aí de casa também gostou muito de conhecer um pouquinho por trás da marca, né? Eu, pelo menos, sempre gostei muito de conhecer um pouquinho por trás das marcas, as pessoas que estão envolvidas da marca. Traz muito conhecimento, traz muita inspiração, né? Todo mundo sabe da minha transição de carreira e ouvir histórias de coragem talvez possa te emocionar e te impulsionar a fazer o mesmo. Então, se tá aí meio borocochô e quer mudar, não tenha medo, se estrutura, vai com força. Como diz uma amiga minha, ela fala que o marido dela sempre falava isso para ela. Põe o pé que Deus dá o chão. Então, se você quer fazer um projeto novo, põe o pé que Deus coloca o chão para você pisar aí, viu? Beijo, gente. Até o próximo episódio do De Verdade Podcast. Então, peraí. Antes de eu terminar, não se esquece. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual foi a parte do episódio que você mais gostou. Interage com a gente, compartilha com alguém que possa gostar desse conteúdo, porque é muito importante pra gente o seu apoio, viu? Beijo!
Até o próximo!